Abra comigo a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Eu quero estar lendo aqui com os irmãos. Culto de Santa Ceia. Glória a Deus que o Senhor nos deu mais essa oportunidade de poder estar na casa do Senhor. E mais um mês de vitória para as nossas vidas. Quem encontrou diz amém. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Somente esse versículo. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluias. Meu tema nessa noite vai ser o Cordeiro de Deus. Vou repetir para você frisar: o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, fizemos aqui a leitura do texto. E olha que eu sempre brinco aí com os irmãos que está ficando estreito ministrar aqui, porque que tem uma classe de teólogos ali sendo formada, a pastora Renata, que olha, até se você falar aqui que salmo é capítulo, meu irmão, você é lixado lá depois na aula lá, viu? Mas é tudo para a glória de Deus. É preciso que haja pessoas que entendem a palavra de Deus. E se você quiser aprender, vem estudar também com a gente, tá? Tem vaga lá, a gente pede o seu livro. Depois pode procurar eu, o pastor Guinaldo, os irmãos que estão estudando lá, tá bom? Mas, irmãos, diante do texto que lemos, nós temos aqui um grande personagem na Bíblia Sagrada. O nosso irmão João. João, filho de Zacarias com Isabel. Zacarias, aquele que ficou mudo na hora dele oferecer, cuidar do altar, tirar as cinzas, no horário do turno dele. Ele ficou mudo porque ele viu o anjo falou com ele que ele seria pai, e ele, até que uma questão de dúvida, o Senhor deu um sinal para ele e falou assim: olha, você vai entender que eu sou o Senhor que estou falando com você, porque você vai ficar mudo. Quando o menino nascer, aí você vai poder falar. Aí quando o menino nasceu, o pastor Silvio, a Bíblia nos fala que todo mundo ficou: e agora, como vai ser o nome? Que nome vamos pôr nessa criança? E de repente, ali Zacarias não conseguia falar, ele meio que como uma mímica ali, me deram uma taubinha, ele deu sinal e ele escreveu João. Quando ele escreveu João, a língua foi desatada e ele começou a falar e até glorificar a Deus. Porque Deus, quando ele fala, ele faz o que, igreja? Ele cumpre aquilo que ele promete. Ele cumpre aquilo que ele fala. Vamos lá? Deus, quando ele fala, ele faz o quê? Ele cumpre. Aleluias. E isso aconteceu na vida de João. E este homem, agora, um grande profeta está se levantando na nação. Um grande homem de Deus. Um homem que ele veio totalmente diferente, porque agora ele está rompendo um silêncio de mais de 400 anos ali entre Antigo e Novo Testamento, e agora ele vem, e ele começa já na sua roupa, ele já começa como se diferenciar. Ele se vestia de pele de camelo, pelo de camelo ali, comia mel silvestre e morava no deserto, e no deserto ele ia pregar. Agora eu tento imaginar quando ele estava crescendo, desenvolvendo o chamado, ele às margens do Rio Jordão, onde foi que ele iniciou de fato o chamado, ele batizando as pessoas. Eu acredito que muitas pessoas passavam ali, por isso que o nome dele é chamado de João o Batista, porque ele batizava muitas pessoas, e ele estava aguardando, embora Jesus era o seu primo, 6 meses de diferença ali de idade, ele estava aguardando que se cumprisse a promessa de Deus. E um certo dia, acredito eu gosto muito, dia talvez por uma manhã, às margens do Rio Jordão, ali o sol já raiando, o sol já começando a dar os seus raios, ali nas águas do Jordão, e João já se preparando. Acredito, irmão Ricardo, ele já apanhando a sua roupa de pele de camelo, a revestida do pelo do camelo, e o camarada era sobrenatural. Ele ponhava uma roupa que não era comum daquela época, e ele agora ele está ali se preparando, a multidão chegando, e ele se inicia como mais um dia, ele pregando e dizendo: olha, vocês precisam se arrepender,
olha, vem vindo um aí que é mais poderoso do que eu. Olha, Lucas vai dar uns detalhes ali interessantes. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Olha, vocês precisam se arrepender. E ele batizava as pessoas. E cada vez que ele ia batizando, mais pessoas se achegavam para ser batizada. Mas a Bíblia nos fala que nesse dado momento, enquanto ele está batizando, enquanto ele está ali acostumado a fazer o batismo, aleluias, a Bíblia nos fala que no meio da multidão começa a acontecer algo que não era comum. Começa a abrir a multidão de trás para frente. Lá de trás começa que como se abrir um cordão e um homem vem andando em direção aonde está João batizando. Olha que interessante, quando ele está batizando, ele vê aquela multidão abrindo e um homem aparecendo. Aquele homem, a Bíblia fala para nós que não era nada mais do que aquele que nós conhecemos, que é Jesus. Jesus está agora vindo para ser batizado também. João, quando ele olha para Jesus, ele olha, ele fala assim: mestre, Senhor, olha, eu não sou digno. Mas antes dele falar isso, ele dá um brado. E o que me chama a atenção é que o brado que ele dá, ele fala assim: olha, ele não falou que Jesus era um grande pregador. Ele não falou que Jesus era um grande homem que curava. Ele não falou que Jesus, pastor Aguinaldo, era teólogo, era bacharel, era mestrado, doutorado. Ele não falou que Jesus era um grande mestre. Quando ele olha diretamente para Jesus, ele dá um brado e diz assim: ó, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluias, ele vê se cumprir aquilo diante dos seus olhos. Aleluias, vou te dizer uma coisa, você está tendo a oportunidade aqui nessa noite de se encontrar com o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, que perdoa os nossos pecados e que te trouxe aqui para ouvir essas palavras esta noite. Aleluias. Por isso meu tema, o Cordeiro de Deus. Quando ele está batizando, Jesus logo é batizado. O que me chama a atenção na Bíblia Sagrada, que quando ele está falando que ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluias, a verdade era que estava acontecendo tudo que foi projetado no Antigo Testamento, tudo aquilo que foi feito na Antiguidade, agora não era mais apenas um cordeiro, agora era o verdadeiro cordeiro para o sacrifício. Agora estava se apresentando diante da multidão o cordeiro original, o cordeiro, aquele que desde a antiguidade já foi projetado. Deus sempre quis estar junto do homem, Deus sempre quis estar presente na vida do ser humano. E quando eu olho um pouquinho mais para a Bíblia Sagrada, eu te levo a entender que lá no Antigo Testamento, quando o homem pecava, alguém tinha que morrer, um animal tinha que morrer. A Bíblia nos fala, querido irmão, vamos voltar um pouquinho aqui, aleluias, quando, aleluias, Adão peca, Adão pecou e de repente um cordeiro foi morto, um animal foi morto. Observe que quando Abraão, repita comigo, Abraão, quando ele pega Isaac e ele vai para o Monte Moriá para sacrificar o seu filho, Deus preparou um cordeiro. Agora eu chamo a sua atenção um pouquinho mais aqui. Quando o povo do Egito estava lá no Egito, quando eles foram para sair, Deus deu uma ordem para eles: mate o cordeiro, passe o sangue no umbral, porque aonde tiver o sangue do cordeiro, a morte não vai chegar, o mal não vai chegar, a enfermidade não vai chegar, vocês vão sair daqui intocáveis aqui do Egito. Observe que nesses pontos aqui anteriores que estou lhe falando, Deus já estava projetando desde a antiguidade: um cordeiro vai vir para o verdadeiro sacrifício, um cordeiro vai morrer para que o verdadeiro sacrifício seja consumado. Esse cordeiro, quando chega o momento dele que João está lhe apresentando, João diz: é ele que a lei mosaica estava falando, é ele que a antiguidade estava apontando, é ele que está agora não sendo mais sombra, mas sendo a realidade do cumprimento, que o Cordeiro de Deus veio para nos salvar e nos resgatar de nossos pecados. Aleluias. Quem já sentiu o cordeiro aqui nessa noite? Aleluia. Se você tem coragem, toca no ombro desse irmão e fala: aí, varão, sentiu o cordeiro ou não? Fala para ele: sentiu ou não, irmão? Aleluias. É o Cordeiro de Deus.
tudo aquilo que foi projetado, que foi pensado no Antigo Testamento, que os homens calculavam. Agora chegou o momento. Jesus se apresenta, irmão. Mas eu quero, aqui em rápidas palavras, eu não sou bom de hebraico e muito menos de grego. Eu deixo para o pastor Aguinaldo e o Lucas, que são doutores do hebraico e do grego. Mas, analisando nas entrelinhas do que João está falando, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eu encontrei algumas palavras que, meu irmão, no hebraico, que eu estremeci. Na verdade, quando eu estava concluindo agora um mestrado em teologia, quando eu estudei essa matéria, eu vi essas palavras lá, falei, meu Deus, eu vou separar isso aqui. Já mandei para a pastinha de mensagens lá, já ficou em observação e no olho, aguardando ser chamada, né? Aí chegou hoje o dia de eu trazer essas palavras aqui. Quando eu olhei para o texto, que eu vi o que João está querendo dizer, que o sangue de Cristo, ele está agora para cobrir aquilo que o pecado, ele descobriu, que ele destruiu lá atrás. Meus irmãos, eu encontrei umas palavras maravilhosas, eu quero compartilhar com você aqui nessa noite. A primeira palavra que eu quero compartilhar em hebraico é a palavra koper, resgate, que é o preço quando alguém paga para resgatar o outro. A primeira palavra que eu encontro, meu irmão, no hebraico, para koper, resgate, apontando para Jesus, que na verdade Ele é o resgatador das nossas vidas. Ah, que coisa linda, meu irmão. Meu irmão, é como se eu e você tivesse sido sequestrado. E de repente o diabo está lá, sequestrou a nossa vida, sequestrou o homem, levou o homem, afundou o homem no pecado. E aí pôs uma arma na nossa cabeça perguntando: quero o resgate, quero ver quem vai pagar o preço. Aí Jesus lá no Calvário, pastor Fernando, ele vai lá, ele crava no Calvário o preço de sangue, dizendo: eu pago esse resgate, eu pago esse preço é incalculável, eu vou dar o meu sangue para salvar ele. É o preço do resgate. Aleluias. Olha para esse irmão bonitão aí, diga para ele: meu irmão, você tem um valor incalculável. Você pode ser feinho, irmão, mas você tem um valor incalculável. Tenha amizade com ele, diga para ele: meu irmão, pode estar sem dente, mas você tem um valor incalculável pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele sorriu ou não? Ele sorriu? Então dá um glória aí, vai. A segunda palavra que eu encontro é Kipurim, expiação. O dia em que o pecado no Antigo Testamento era simbolicamente coberto, era simbolicamente justificado. A Bíblia fala muito do dia da expiação, conhecido como Yom Kippur, lá entre os hebreus. Depois eu vou falar um pouquinho mais aqui no final da mensagem. Mas escute, nessa segunda palavra, Kippurim, em hebraico, expiação. Aleluia, se no Antigo Testamento, irmão, aleluia, o homem era simplesmente ali meio que justificado, você ainda tinha uma culpa ainda ali perecendo sobre a vida dele. Agora com Jesus não tem mais isso. No Calvário você foi perdoado, você foi purificado, e o diabo não pode mais viver te acusando de mais nada. Aleluia. Você pode dar um brado de glória ou não? Pode ou não pode, irmão? Só para aproveitar aqui nessa segunda palavra aqui que eu estou falando, irmão, eu estou meio ousadinho, sabe? Depois que o diabo me derrubou na porta da minha casa. Agora que a costela sarou, pastor Aguinaldo, eu estou mais ou menos assim, André, dá-lhe bicuda na cara do cão, tá bom? Eu estou mais ou menos desse jeito, meu querido irmão. O diabo, ele pensa que nos derrota, mas Deus vai lá e muda a história, muda o cativeiro, traz esperança para aqueles que perderam. E isso é através de Jesus, que morreu no Calvário por nós. Aleluia, levanta as tuas mãos, glorifica o Senhor. Eu só quero agradecer ao Senhor pelo sacrifício vicário no Calvário. Agradeça ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. E eu falei que é o diabo porque foi o diabo mesmo. O pastor Aguinaldo sabe, os irmãos da teologia sabem o que eu falei, qual era o laço para os irmãos. Eu não vou falar em público porque não convém, mas os irmãos sabem aí, mais próximo, teologia, qual era o laço do diabo com aquilo lá. Mas a costela, irmão, está aqui. Dói um pouquinho para Deus fazer lembrar, sabe? Ó, foi eu que te preveni lá, te guardei lá, tá?
A terceira palavra que eu quero falar com você é caporete, que é propiciatório. Vou te levar você a entender sobre a arca. Lembra da arca da aliança? Lembra aquele caixote que simbolizava a presença de Deus? Em cima da arca tinha uma tampa chamada de propiciatório. No Antigo Testamento, irmão Ricardo, quando o povo vinha para oferecer a Deus sacrifício pelo pecado, o responsável, o sacerdote, até mesmo Moisés pegava o sangue e jogava sobre a tampa do propiciatório. E logo, aquele ato era como que mostrando a misericórdia. Deus está liberando para este povo, através desse ato simbólico da tampa do propiciatório, sendo banhada com sangue. Agora escute aqui, no tempo da graça com Jesus, Ele cumpriu isso, porque Ele é o cordeiro que foi imolado, derramou o seu sangue, e com esse derramamento de sangue, com esse ato lá no Calvário, o diabo ficou furioso. Sabe por quê? Porque lá atrás, se os homens, em um ato de simbologia, acreditavam que o pecado estava sendo expiado, agora Satanás, ele vê a realidade se tornando no meio da nação de Israel. Através de Jesus, através da glória de Deus, através do caporete, do propiciatório, a tampa da arca, o sangue do verdadeiro animal foi derramado ali no Calvário. E todos nós, repita comigo, todos nós, mais forte, todos nós, é para abalar o inferno, irmão, todos nós. Agora nós temos o livre acesso diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Eu não sei se você entendeu, mas olha, sabe por que o diabo, ele odeia a sua vida, ele ataca você dia e noite? Sabe por quê? Porque você, meu irmão, você peca, o Senhor te perdoa. Mas pastor Silvio, ele tinha acesso lá, ele desfrutava lá, e agora você passa a ter esse acesso. Você passa a entrar agora, aonde que um dia, pastor Aguinaldo, na eternidade, ele desfrutou dessa glória, desfrutou dessa presença. Agora, ele olha para mim e para você, meu irmão, feinho, carne e osso, pecador, meu irmão, mas aí vem a glória de Deus, vem Jesus no Calvário e fala assim: olha, é esse que eu quero, é essa que eu quero. Lá no Calvário, Jesus está lá pendurado, ele pega na mão da humanidade e religa os céus, dando direito à autoridade de adentrar no Santo dos Santos e clamar: ah, papai, é só ele que faz isso daí. Aleluia. É por isso que o diabo investe contra você, é por isso que ele investe contra a nossa vida, é por isso que ele arma laço. Mas vou te lançar uma palavra aqui nessa noite: você pode até ter pecado, mas o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, para a glória do Deus de Israel. Aleluia. O cidadão do seu lado está bravo? Pergunta para ele se ele está no reino ou não. Se ele ficou bravo, manda ele confessar o pecado, irmão. Que isso é só quem crê pela fé em receber. Tem crente na igreja que não é perdoado, por isso também não libera perdão. Ele não consegue aceitar o perdão de Deus na vida dele. Está pensando que eu estou brincando? Eu já fiz evangelismo com pessoas. O camarada, ele fazia furtos, tinha pacto com o diabo, entrava no meio do mato, se camuflava no meio do mato, os policiais chegavam a encostar nele e ninguém encontrava ele. Um dia no culto chega esse cidadão, no ensaio das irmãs, numa noite de quinta-feira, lá na Cidade Nova. Chega esse cidadão correndo, pastor Fernando. E um homem com a legião de demônios atrás dele, e o demônio falava assim: eu quero meu sangue, eu quero meu sangue. Quando ele entrou, meu irmão, aquele dia,
não menosprezando as irmãs, porque o poder de Deus não opera em quem é homem, quem é mulher. O poder de Deus é para todos aqueles que crerem. Mas tinha um grupo de irmãs ensaiando, e tinha bastante irmãos aquele dia. E nós estávamos lá, eu também fui aquele dia, movido pelo Espírito Santo, a acompanhar o ensaio das irmãs. Quando aquele cidadão entrou no corredor da igreja, o possesso veio atrás. Meus irmãos, nós entramos no meio, já entendemos rapidamente. O cidadão que fez o pacto ficou atrás de nós, e aquele que estava possuído na frente, e ele falava assim: eu quero meu sangue. Nós fizemos um pacto. Aquele homem falou assim: eu quero aceitar Jesus, eu quero vir para a igreja. E quando eu falei isso lá no terreiro, agora veio esse diabo aí atrás de mim, querendo me matar. Aí nós falamos: ele não vai tocar em você. Foi a primeira vez, irmão Edson, eu não precisei ir para a África para ver demônio flutuar. Lá na Cidade Nova, o homem começou a pairar, andar no alto a mais ou menos meio metro de altura, vindo em cima de nós, e nós orando. Quando, Rafael, aquele homem chegou perto de nós, possesso de demônios, andando pelo alto, e nós com as mãos erguidas em sinal de guerra, e orando e repreendendo. Pastor Fernando, como se fosse uma muralha, ele chegou perto. Logo quando ele bateu, o demônio parou. Quando parou, caiu no chão e começou a voltar para trás, como que se alguém estivesse empurrando aquele demônio. Aquele homem caiu para trás, endemoniado, com as mãos algemadas, e começou a falar assim: olha, fala para esses anjos não me matar, fala para esses anjos não passar a espada em mim. Eu estou vendo os anjos de fogo em volta de vocês. Aleluias. Isso é só para aqueles que já receberam o sangue do Cordeiro, que já foram purificados pelo sangue de Jesus. Recebe nessa noite, recebe autoridade, recebe o poder do alto aqui neste lugar. Aleluia. Arabaxando, Arabacai, tem jeito para a sua história. É o sangue do Cordeiro que te purifica. O diabo é mentiroso, o diabo investe contra a tua vida, mas é porque para você tem jeito, para você tem salvação em Jesus Cristo aqui nessa noite. Aquele homem, Pedrão, quando ele ficava liberto de uma legião, ele via demônio no alto e descia sobre ele, e ele falava: não deixa entrar, não deixa me possuir, e logo ficava possuído de novamente. Aí ficamos ali muitas horas expulsando aquela legião, até que o cidadão ficou liberto por completo e ele foi embora. O outro aceitou Jesus. Depois de alguns dias lá na igreja, ele chegava para o culto, pastor Aguinaldo, ele chorava, ele falava: eu não mereço perdão, eu não mereço, eu aprontei demais, eu já cometi assassinato, já roubei, já fiz isso. O sangue de Jesus te perdoa. A gente falava para ele: o sangue de Jesus te purifica. E ele falava: eu não mereço, eu não mereço. Até que um dia ele fez uma prova com Deus: se o Senhor me perdoou verdadeiramente, me dá um sinal. Está ele assentado na praça da Cidade Nova, sentado à beirando a mureta, em frente a uma padaria que lá tem até hoje. O cidadão chegou com 38 a 2 metros de distância, descarregou o 38 na costa dele. As balas iam na direção, mas saíam para o lado, porque Deus estava falando para ele: olha, meu filho, eu te salvei, eu te redimi, eu te protejo, tem anjo te guardando, e é só para aqueles que já receberam o sangue de Jesus. Aleluia. Só olha para o irmão aí, diga para ele: e aí, pentecostal, tem sangue do Cordeiro aí ou não tem? Você vai sair dessa experienciazinha que você está tendo. Deus quer te levar, meu irmão, para Mar Alto. Vamos para Mar Alto, varão. Vamos caçar os demônios, meu irmão. Vamos para cima do inferno. Aleluias. Porque o sangue de Jesus é quem nos capacita, é quem nos reveste, é quem nos protege, é quem nos purifica. Diga não para Satanás, porque maior é o Deus que está conosco. Todas essas palavras bonitas que eu falei aqui, mas todas essas palavras, elas vêm, aleluia, de uma palavra raiz. Uma única palavra raiz dá derivação para todas essas três. Essa quarta palavra, que é a raiz, nós conhecemos no hebraico como kapar, que significa cobrir.
No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o pecado só era coberto pela derramação de animais, do sangue de animais. Agora com Cristo, pelo sangue dele, você já está coberto, já está guardado, já está protegido. Aleluias! Quem quer entrar para a guerra, levanta a mão assim lá em cima. Aleluias! Dá um brado comigo, porque você já está coberto pelo sangue de Jesus de Nazaré. Aplauda se você quiser aplaudir, fica à vontade. Para finalizar, o que João estava falando, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou finalizar falando de mais uma palavra grega. E quando nós analisamos o texto, nós vamos ver uma palavra que João está empregando. Uma palavra chamada de airo. Repita comigo, airo. Airo. Esta palavra airo, ela tem dois sentidos. O primeiro sentido dessa palavra airo, a Bíblia fala que Isaías 53, que ele, sendo o Cordeiro de Deus, foi como ovelha muda para o matadouro, não abriu a sua boca, levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que João está falando aqui remete diretamente para o livro de Isaías. Nessa primeira parte dessa palavra de airo, nesse primeiro sentido, é de assumir. Jesus, ele tomou sobre si os nossos pecados na cruz. Ele pegou a nossa culpa, transportou para ele e falou: esses daqui não tem mais culpa alguma, está todo mundo perdoado. Aqueles que creem em Jesus Cristo, agora eles já podem viver uma vida de paz, perdoado, purificado, porque eu assumo, eu pego essa culpa para mim. Aleluias. Meu irmão, já vou finalizar, tá? Não vai puxar meu paletó. Já vou finalizar. Tem 10 minutos ali. A segunda parte dessa palavra iron, o segundo sentido, é levar embora. Observe que Jesus, ele não apenas cobriu, ele não apenas assumiu, ele removeu o pecado de nossas vidas. Meu irmão, no Antigo Testamento, Levítico 16. Levítico 16 fala-nos do dia do Yom Kippur. Dia em que os israelitas, pastor Fernando, reunia, confessava os pecados. Aí vinha o líder da nação, pegava um bode. Repita comigo, um bode. Repita mais forte, irmão, um bode. Depois você lê lá Levítico 16. Ele chegava, ao ouvir o povo confessando, ele chegava e colocava a mão na cabeça do bode, que a Bíblia chama de Azazel, e ele confessava o pecado do povo para o bode, simbolizando que aquele bode agora estaria assumindo o pecado do povo. Meu irmão, que ele estava agora, aqueles pecados sendo transferidos para aquele bode. Claudinei, isso daí é feitiçaria? Não, meu irmão, está na Bíblia. É a sombra. O Antigo Testamento é a sombra do que ia acontecer lá no Novo, pastor Fernando. Confessava, falava com o bode. Depois o bode, Pedrão. Você já teve bode, Pedrão? Só pato, né? Irmão, o bode é levado para o deserto. E ele era solto. E o bode ia embora para o deserto. Simbolizando que o pecado do povo agora tinha que ir para aí distante deles. Quanto mais longe aquele bode fosse para aquele deserto, simbolizava mais longe o pecado estaria perto do povo de Israel, do povo de Deus. Agora, eu chamo a sua atenção. Mesmo com esse ato do bode, o pecado ainda estava lá. O pecado ainda fazia parte. O pecado não era removido totalmente. Mas agora,
Não é mais preciso do sangue do bode. Não. Agora, não é mais preciso de sangue de animais. Através de Jesus, Ele nos separou. Quando você crê em Cristo, não importa o que você fez, não importa o pecado que você fez. Agora você estando em Cristo é uma nova criatura. Mas Claudinei, eu não entendi. E é por isso, meu irmão, que tem muita gente que odeia a igreja. Eu lembro quando eu fazia trabalho no presídio, muitos falavam assim: Claudinei, os camaradas aprontou, fez isso, aquilo, aquele outro, você vai lá pregar para eles? Vou lá. Quem mais pecou, mais graça ele tem, meu irmão. Observe. Aquele que mais deu trabalho de pecar, de desobedecer, quando recebe a graça, meu irmão, ele vira uma ferramenta na mão de Deus. E não tem dia, não tem hora, não tem nada. Ele quer ganhar almas, ele quer falar de Jesus, ele quer falar o que Jesus fez na vida dele. Mas muito bem, voltando aqui, para você entender melhor, o pecado agora, lá no Antigo Testamento, quando era imposto sobre aquele bode, na cabeça daquele bode, ele ia embora. Agora Jesus vem, ele pega o meu pecado, o teu pecado, e lança no mar do esquecimento. Ele nos perdoa, e ele não lança em rosto aquilo que ele faz. Ele não lança em rosto. Deus jamais vai chegar aqui e vai falar: olha, se não fosse eu, você estaria lá no crime ainda. Deus, ele não fica ameaçando. Ele não fica jogando palavras alheias. Quem faz isso tem dois seres: o humano e o diabo. São os únicos dois que gostam de lançar em rosto o passado das pessoas. Agora escute aqui, para você entender melhor o que Jesus fez no Calvário. Imagine uma instituição financeira, imagine um banco. Vou finalizar já. Imagine um banco, imaginou? Imaginou, Edson? Aí, eu e você tem uma dívida lá no banco. E aquela dívida todo dia só está aumentando. Já está impagável aquela dívida. Aí de repente, entra o cidadão lá no banco, procura lá, Claudinei Aguilar, a dívida dele está impagável. Aí o cidadão fala: eu vou pagar essa dívida do Claudinei. Quanto que é? É impagável. Não tem problema, eu vou pagar. Aí ele pega a minha dívida, ele apaga, anula aquela dívida. E ainda coloca o nome dele por cima: eu paguei. E põe o nome em cima ainda: eu, fulano de tal, paguei. Aí vem o gerente no outro dia, e ele vai procurar o endividado que estava lá. Aí quando o gerente vai abrir o sistema, cadê o nome do endividado? Não tem mais. Desapareceu. Aí vai ter o gerente vai ficar: ué, mas o que aconteceu? É porque no dia anterior, apareceu um cidadão lá, que pagou a minha dívida. Você não vai me encontrar mais naquela dívida. Foi pago. Ah, Claudinei, eu entendi. Mas o que tem a ver com Jesus isso daí? Sabe o que tem a ver com Jesus, irmão? Eu e você, a gente não merecia mesmo estar aqui. Foi a graça dele. Mas o teu pecado, o meu pecado, a desobediência da humanidade, era impagável. Mas tinha um gerente chamado Satanás, que vivia a acusar, que vivia a cobrar. Mas aí aparece um homem no Calvário e fala assim: eu vou pagar com preço de sangue essa dívida. Você não vai mais poder cobrar essa dívida, porque está pago. Agora escute aí, quando foi, Claudinei, que isso aconteceu? Lembra lá do Calvário, quando Jesus deu um brado, ele disse assim: olha, está consumado. Ele estava dizendo: está pago a nossa dívida. Se coloque de pé em nome de Jesus, aleluia. Eu estou com a raiva do diabo.
Charabastora mandaragas, turiandaragas, sumiandaragas, tora mandarabacai. Está pago, irmão. Está pago. Mas o que remete à Santa Ceia, Claudinei? Pelo menos, irmãos, em 3 direções a ceia nos leva, a Santa Ceia nos leva. A primeira direção é olhar para trás. Claudinei, calma aí, é olhar para trás, para o Calvário. A primeira direção é essa. A segunda direção que a Santa Ceia nos leva é fazer uma alta análise. O homem analise a si mesmo. A terceira direção que Paulo escreve em Coríntios que a ceia nos leva é para o futuro, até que ele venha. Claudinei, vou concluir. O que a ceia nos leva, meu querido irmão, é o cordeiro que morreu lá no Calvário. O que a ceia nos leva é o cordeiro que ressuscitou. O que a ceia nos leva, o cordeiro que vai voltar vivo para todo sempre, para nos levar para o céu de glória. Só quem crê adora o Senhor Jesus. Aleluia. Você entendeu que o sangue, meu irmão, já pagou a sua dívida. Agora é só olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É só isso, é só você dar lugar. Claudinei, eu errei, eu falei, todos nós falhamos. Se for coisa séria, vem conversar com o pastor, conversa com o pastor, fale com Deus. Mas olha, a ceia, ela renova em nós uma esperança viva. Que nós somos sarados, purificados, que nós somos resgatados, irmão Odete, pelo sangue do Cordeiro. A ceia mostra para mim, meu querido irmão, que após ser lavado, estar lavado pelo sangue, pronto, preparado, Jesus vai vir nos buscar para nos levar com Ele novamente. E para finalizar, e agora de verdade, com certeza, levante as 2 mãos lá em cima, só quem está esperando esse momento. Aleluias. Eu queria que você desse umas salvas de palma bem forte para o Senhor Jesus. Aleluias. E seja abençoado pelo sangue do Cordeiro aqui nessa noite.